Ô, Flávio, aqui no chat teve gente que não gostou de eu ter falado que o Pablo Marçal é uma incógnita. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que estava apoiando o Pablo Marçal, dizendo: você tem duas xícaras com café. Numa você sabe que tem veneno, na outra você sabe que pode haver veneno. Você é obrigado a tomar uma das duas. Qual que você toma? Então a pessoa decidiu votar no Pablo Marçal porque achava que na xícara que estava ali o Paulo Marçal, não havia a possibilidade de não haver veneno. No Nunes e no Boulos, a gente, né, o que a gente pode dizer? Você é paulistano, né? Da capital, né, Flávio? Que você Sou pode dizer paulistano. que você pode dizer da situação da sua cidade? Que eu sou um carioca em São Paulo, quer dizer, 5 anos passei em São Paulo, e estaria realmente. É porque eu não gosto dessa sensação, Flávio, de você não votar em alguém, mas votar contra alguém. Isso, eu sei que a gente vota muito assim, mas não seria o ideal, né? Não sei, Lacombe. São Paulo vota contra alguém faz mais de 20 anos, tá? Pelo menos um quarto de século. A gente está elegendo, por exemplo, governadores em São Paulo, sempre pensando, o outro lado é o PT, o outro lado é o PT. Por que, que o Alckmin foi governador? Por que, que o Kassab foi governador? O Kassab ninguém sabia quem que era, entendeu? Porque todos esses caras, entendeu? O PSDB inteiro, ele ficou aqui, transformou São Paulo num feudo por 2 décadas, porque a gente votava contra o PT. Então, assim, sempre foi uma ideia do paulistano ser dessa forma, né? A Ana estava falando que o Marçal era o único assunto e que o X foi esquecido. Eram minhas duas primeiras anotações para minha fala, por sinal, né? Ou seja, Marçal, quando ele apareceu, vamos só colocar, né? Eu colocar esse bolo aqui mais ou menos em ordem. A gente teve uma eleição no qual o Nunes, tá? Ele quase chamou a Marta para ser vice. Quer dizer, o Nunes, depois ele foi procurar apoio do Bolsonaro de última hora, sendo que ele quase teve a Marta Suplicy de vice. Aí ele teve então, essa dança das cadeiras, né? Sai a Marta, entra Bolsonaro. O que é essa composição? Ele pega os votos do Bolsonaro, mas ele não elogia o Bolsonaro em nenhum momento. Ele nunca fala alguma coisa a favor do Bolsonaro, fala que a direita não terá espaço no governo dele. Ele foi um dos caras, junto com Bruno Covas, junto com João Dória, esses caras que conseguiram ser piores do que o Haddad, que foi o pior prefeito da história de São Paulo, soldar comércio em 2020. Olha, estou soldando o seu comércio para você ficar preso aí dentro e morrer de fome, seu miserável desgraçado. Entendeu? Este é Ricardo Nunes. Tá? Este é Ricardo Nunes. E aí ele vai lá, primeiro procura apoio da Marta, aí procura apoio do Bolsonaro, aí fala que não vai ter nada pro Bolsonaro, aí todos esses caras colocam, por exemplo, a gente do PSOL na cultura, porque eles acham que cultura é coisa dos maconheiros mesmo, então coloca lá a gente do PSOL, sempre acho que é assim que a coisa é, entendeu? E aí fica essa situação que a Ana tá falando, que é assim, você tem duas possibilidades ao lidar com candidatos que apareçam na sua frente. Ou você tem que apoiar irrestritamente, nossa, esse cara é o novo Messias, esse cara está nas escrituras, é o terceiro mandamento, é o terceiro testamento agora, sabe? Vai começar a recomeçar a criação divina a partir desse cara. Ou então aquele xingamento niilista. Ah, nossa, porque isso vai ser uma desgraça, porque eu não sei mais o quê. A gente tá vendo que assim, todo mundo aqui concorda que Boulos não dá. Beleza. Só que assim, você tinha motivo para olhar e falar assim: olha, entre Nunes e Marçal, não sei. Sabe, existe uma coisa aqui, voltando ao começo da sua pergunta, Lacombe, que é o seguinte: São Paulo também tem um detalhe. É a cidade em que todo mundo decide o voto na última hora. Acho que faz, sei lá, umas 3, 4 eleições, mas nas duas últimas isso se tornou gritante, que assim, todos os meus amigos, todos, você chegava no grupo do Zap, hoje de manhã aconteceu isso, há 4 anos aconteceu a mesma coisa. De manhã você vai lá e fala assim, quem está nas pesquisas contra o Boulos? Ah, tá esse cara aqui. Bom, então eu vou votar no outro cara. Quer dizer, todo mundo fez isso. Se a gente está falando disso dessas últimas eleições, eu vou refrescar a memória, principalmente de quem não é de São Paulo aqui. Nas últimas eleições essas, você tinha Bruno Covas, Celso Russomano, Márcio França, mas assim, é a desgraça. Só faltou um para ser os 4 Cavaleiros do Apocalipse, entendeu? E a gente tem que ir lá falar assim, mas em qual desses desgraçados que eu vou ter que votar? Entendeu? E todo mundo querendo votar. Você acha que o Russomano teria algum voto? Você acha que Márcio França teria algum voto? Quase todos meus amigos escolheram de última hora. Assim, vou dar um voto ali no primeiro turno para algum desses outros bananas aí, para alguma dessas outras desgraças, uma hecatombe nuclear, porque eu não quero Boulos.
E também quero dar um recado pro Covas, que eu também não quero o Covas. Aí todo mundo foi lá, votou no Bruno Covas. Imagina, foi o voto que eu dei mais chorando na minha vida. Eu falei assim, eu vou ter que votar na desgraça do Bruno Covas só porque o outro lado é o Boulos. Então, isso é uma coisa normal de São Paulo, tá? E aí, a última coisa que eu queria comentar é o seguinte: essa ideia agora do Marçal, né, ele foi um fenômeno muito restrito às redes sociais. Só que ainda existe, inclusive aqui em São Paulo, muita gente que não é afetada por rede social. E não é afetado por esse uso de rede social irrestrito o dia inteiro falando de política também. Porque a pessoa que tá lá falando de games, tá falando, sei lá, de caçar algumas outras coisas. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com política. Eu trabalho com política já faz quase 20 anos, acho que 17 ou 18 anos, tá? Eu trabalho com isso, não é de hoje. Eu nunca tinha ouvido a voz do Pablo Marçal antes dessas eleições. Eu não sabia direito quem era esse cara. Eu sabia, é um tal de coach, mas não sei quem que é, porque assim, eu não acompanho. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar que a nossa bolha, o comportamento da nossa bolha, ele é muito restrito, tá? E o único assunto que importava de fato, e importa nessas eleições, é saber se está a favor ou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. É a única pergunta. Aqui em São Paulo, em todos os debates, teve baixaria, teve cadeirada, teve porrada, teve ambulância fake, teve não sei mais o que, um monte de mensagens contraditórias que foram colocadas ali de última hora. Em algum momento, com todos esses xingamentos e baixaria, não sei mais o que, algum momento teve o assunto impeachment do Alexandre de Moraes? Eu não vi isso em nenhum momento. Então, para mim, ficou simplesmente aquela tentativa, sabe, de você parecer um Bolsonaro 2018, mas sem a substância. Você vai lá, lacra, corte de rede social, né? Corte para Instagram, corte para TikTok e fica uma mensagem contraditória, né? Sou machão, não aguento uma cadeirada, aí a ambulância é fake, daqui a pouco eu admito que é fake, aí depois eu volto todo paz e amor, aí depois eu volto com a baixaria, depois meu assessor mete a porrada, sabe? Fica uma situação contraditória, então para mim foi um resultado esperado. A única boa notícia conforme está dito, não vai ter uma chance de uma eleição anulada em São Paulo para gerar uma nova eleição, porque ninguém aguenta mais falar de eleição de São Paulo, principalmente os paulistanos.